Aleluia. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por obra alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Versículo 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo os nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Eu vou ler o verso 4 novamente. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Amém? Eu vou ler o versículo 4 novamente e vou pedir para a igreja reler após mim com um som em alta voz. Versículo 4 diz assim: o qual se deu a si mesmo de nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Amém? Quem crê nesta palavra de agora, Deus? Se você crê nesta palavra, crê que Jesus irá falar conosco, desocupe as tuas mãos e vamos dar ao Senhor a maior, a mais poderosa e a mais glória. Então, permaneça com a Bíblia aberta assim também com o teu coração, para entender aquilo que Deus está nos dizendo nesta noite. Eu sei que nós já lemos, que nós já discutimos, mas eu vou ler novamente o versículo 4 de Gálatas 1, que diz: o qual se deu a si mesmo os nossos pecados, para nos livrar desse século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Paulo está nos revelando algo que eu acho de grande importância a gente entender o que ele está nos dizendo, porque o que ele está dizendo aqui, ele não está dizendo a você que a carta foi direcionada aos Gálatas, mas ela também é atual e se refere a nós também nesses dias de hoje. E o que Paulo está dizendo? Ele começa dizendo assim, no versículo 3: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer assim no verso 4: o qual se deu a si mesmo. Repete comigo assim: Jesus se entregou por nós. João, ele vai revelar no capítulo 10. Jesus ele diz assim: ninguém toma a minha vida. Seja sincero, seja franco comigo. Se Jesus ele é, como nós acreditamos, o Senhor dos exércitos, você acha que ele ia deixar, ia permitir que alguém pegasse ele, prendesse ele assim, facilmente? É claro que não. Lá no Getsemane, quando Pedro arranca ali da sua mãe, da sua cintura, uma espada, e fere aquele rapaz ali, arrancando a orelha dele, o que Jesus ele vai dizer? Ô, camarada,
fazendo? Aquele que vive da espada, por ela vai correr. Você não sabe que eu vim para este mundo justamente por conta deste momento? Olha, se eu quisesse, olha o que eu tenho isso aqui. Se eu quisesse, eu oraria agora ao meu Pai e enviaria 12 legiões de anjos para acabar com tudo aqui. Mas eu vim justamente para esse momento, não adianta a gente querer me pedir. Aí a gente entende aquilo que ele disse: ninguém toma a minha vida, porque se ele quisesse ter, ele vai. Acaba se pondo, eu não quero ser crucificado. E Deus ia mandar aquelas 12 legiões que ele mesmo disse que se quisesse o Pai enviava, para poder ir para ele naquele momento. Mas por cada um de nós, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Jesus, ele com esse amor que ele tem com cada um de nós, ele vai fazer aquilo que Paulo está dizendo aqui. Ele se entrega. Olha para quem está do lado e diz assim: Jesus. Com muita fé, Jesus se entregou por nós. Sabe o que ele seja uma coisa? Porque lá atrás, há 2.000 anos atrás, Jesus estava orando por você no Getsemane e se entregou por você lá no Calvário. É isso que nós temos que ter na nossa mente. Ninguém toma a minha vida, ninguém toma a vida do Senhor Jesus, ninguém tem poder para fazer isso. Deixa marcado Gálatas capítulo 1 para você voltar para a carta de facilidade, que nós vamos voltar aqui. E atrás de João capítulo de número 10. Eu citei o texto, mas eu posso voltar a Bíblia. João capítulo 10, e o versículo 17. Aleluia. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 10, e o verso 17, está escrito assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para torná-la. Aí ele diz assim no verso 18: ninguém me tira de mim, ninguém tira ela de mim, mas eu, Jesus, de mim mesmo a dou. Por que ele entrega a vida dele assim, de mão beijada para o povo? Ele conclui o verso 18 dizendo: tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Olha o que Jesus vai dizer: eu vou entregar a minha vida, porque eu tenho poder para receber ela de volta. Ninguém vai me tirar, eles podem até matar o corpo físico, mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. Alguém lembra daquilo que ele mesmo vai dizer? Olha, está vendo esse tempo? 3 dias ele vai ser levado, e em 3 dias eu reconstruo tudo de novo. Ele estava falando do templo que foi construído por Herodes na época, reconstruído por Herodes, não. Ele estava falando do templo dele, o corpo dele, o templo do Espírito Santo. 3 dias ele ficou no sepulcro, mas no domingo pela manhãzinha, mais ou menos, não é como nós agora aqui, pela manhã cedo, as mulheres foram visitá-lo e ele não estava mais ali. Por quê? Porque ele, como ele disse, ele deu a vida dele, mas ele tomou de volta. Tudo isso por amor a cada um de nós. Volta lá em Gálatas 1 e entenda o que Paulo está dizendo. Aleluia. Eu pedi para você deixar marcado justamente por isso, para nós voltarmos a ter mais facilidade. O versículo 4 ele diz: o qual se deu a si mesmo, como estava explicando, ele entregou a vida dele porque ele tinha poder para tomar de volta. E ele se entregou, mesmo sabendo que ia ser tomar a vida dele de volta, por conta de quê? Olha para quem está do lado, diz assim: Jesus se entregou por nós, pelos nossos pecados. Entendeu? A Bíblia diz, Paulo escreve a carta aos Romanos, ele diz assim: todos pecamos, todos nós estamos em pecado. Não existe um sequer que diz assim: eu sou santo. João escreve as suas epístolas, tem o Evangelho, tem o Apocalipse, que também foi escrito por João, e tem as cartas, as epístolas de João. E nas epístolas de João, ele mesmo vai dizer assim: olha,
a verdade nós temos. Então, como nós estamos aqui, estamos em pecado. Mas quando o Senhor prega, sabe o que Paulo diz? E isso é um desses motivos, não é que eu me inspiro muito no ministério de Paulo. Se comparar com Jesus, eu não chego nem perto. Mas Paulo, que era uma desse em nós, mas para a gente não é chegar perto. Ele vai dizer assim: Jesus, ele veio, ele se entregou pelos pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o maior deles. E era um pecador. A Bíblia diz que chegava em Paulo dizendo: olha, tem gente doente, tem gente de pessoas enfermas lá precisando da sua presença lá. E ele dizia: não, mas eu preciso trabalhar aqui. E o povo dizia: mas eu estou precisando de você do outro lado. Ele tira a capa dele, prega o povo e diz assim: leva. E através dessa capa que a minha tem a minha unção, tem a minha presença dela, de tanto suor, de tanto ele trabalhar, o povo vai ser curado. E assim aconteceu. Esse mesmo homem que fez grandes coisas, a palavra diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Ele estava dizendo que eu sou um dos maiores pecadores que já existiu. Mas Deus, mesmo assim, usava. Deus, através de Jesus, perdoou os pecados daquele homem. A palavra nos diz no Evangelho, segundo o relator de João, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu creio que Jesus perdoou os pecados. Quem crê no Espírito agora? É isso que a gente precisa entender. Ele é o Cordeiro. Somos pecadores. Talvez você, assim como eu, não é? Olha para a sua vida e tira as mesmas conclusões que Paulo: eu sou um dos maiores pecadores. Aliás, Paulo ele chega ao extremo de dizer assim: eu, Paulo, sou miserável. Olha o que Paulo vai dizer. Hoje eu vejo os crentes dizendo: eu sou santo, sou servo de Jesus. Paulo diz: eu sou miserável. Entendeu? E é por isso que ele precisava de Jesus mais do que tudo na vida dele. Se você acha que é santo, que é cheio de Deus e diz tudo mais, você nunca vai reconhecer que precisa de Jesus. Agora, quando você reconhece que é pecador e se entrega a Ele de todo o coração, você entende que cada dia mais você vai precisar de Jesus. Por quê? Porque você continua sendo pecador. Quem está entendendo aqui agora? Olha o que está escrito na primeira epístola de João. Vai lá perto do Apocalipse e volta. E deixa marcado Gálatas, mas não vou entrar aqui. Primeira epístola de João. Aleluia. Eu vou ler até o versículo 5. Deus é maravilhoso. Esse texto eu vou até esperar que ele já encontrar. Assim que você achar que agora, assim, mas para Deus ouvir lá do céu. Sabe? Primeiro, epístola, a primeira carta de João, capítulo 1, do versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e nos anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o versículo 7, presta atenção no verso 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os. Olha que maravilha agora. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de um ou outro pecado que a gente tem cometido. Então, está escrito aí? Não é? Está escrito o quê? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Pastor, se eu contar um pouquinho isso para você, alguns anos atrás, eu era praticamente preciso convencer isso. Eu preciso entender que Jesus fez.
E através do sangue de Jesus, como está escrito aqui, Ele nos purifica de todos os pecados. Já viu como que era a vida de Paulo? Antes dele ter um encontro real com Jesus, o cara era assassino. Ele matava todo mundo que dizia que era servo de Jesus. Aqueles que ele não matava, ele levava preso para serem torturados. Tanto mulheres, crianças, homens, podia ser quem for. Como que era a vida desse homem? Mas Jesus apareceu para ele, perdoou ele de todos os, e foi um dos maiores, se não o maior pregador do Evangelho depois de Jesus. Isso na minha opinião. Pastor, mas e o meu pecado? Se você confessar ele a Jesus, ele perdoa. Pastor, mas o que eu fiz era algo muito grave, não importa, porque o sangue de Jesus é tão precioso que ele purifica qualquer tipo de pecado. A Bíblia diz que só existe um pecado que não tem perdão. Qual, pastor? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você blasfemar contra o Filho, Jesus diz, tem perdão. Se você blasfemar contra o Pai, Jesus também diz, tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir ao Satanás aquilo que o Espírito Santo faz na igreja. A pessoa está lá se manifestando com o poder do Espírito Santo, tem um limite, você tem um diabo. Aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está dando honra ao Satanás por uma obra que é feita pelo Espírito Santo. Está entendendo? E a gente precisa entender muito sobre isso. Um dia eu vou pregar sobre blasfêmia. E aí, olha o verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, olha para quem está do lado assim, precisa confessar os pecados. Eu não estou dizendo que você vai entrar numa salinha, tá? E cara a cara com o pastor e falar, pastor, eu peguei. Se o teu pecado for contra mim, se vem comigo, fala que eu vou te perdoar. Mas você precisa confessar é para, entendeu? É para Ele que você precisa confessar. É para Jesus que você tem que dizer, Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Eu não posso fazer nada com você, irmão. Você orar para Jesus perdoar os teus pecados. Eu não posso fazer nada, a não ser levantar a minha mão e dizer, Pai, perdoa a vida deles. Agora, quem vai liberar o perdão e purificar os seus pecados é Jesus. Ele não se entregou à toa. Ele não entregou a vida dele ali na cruz apenas para que a gente viesse aqui com um pedaço de pão e tomar um pouco de tacinha de suco. Não, foi para nos purificar de todo pecado, independente de qual seja. Pastor, eu matei, ele perdoou. Eu roubei, ele também perdoa. Pastor, eu me prostituía, ele perdoa. O sangue de Jesus nos purifica de todo, mas você precisa fazer o mesmo, confessar. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós, ou seja, você é mentiroso se disser que não tem pecado. E a mentira, a gente sabe muito bem quem é o pai da mentira, e não é Jesus. Verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para os pecados e nos purificar de toda. Entendeu? Não é à toa que Ele se entregou. Como Paulo diz lá na carta aos Gálatas, Ele se entregou por si mesmo, porque Ele tinha poder para tomar a vida dele de volta. Por isso Ele foi crucificado na sexta, passou o sábado no sepulcro e no livro de manhã Ele ressuscita, para nos purificar de todo o pecado, para nos tornar pessoas tão santas, mas pessoas pecadoras que se arrependeram e foram purificados pelo sangue carmesim do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Olha o verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em.
Tu está em pecado, irmão. Não adianta você querer ter isso. Todos nós pecamos. Eu fiz um velório há uns, já faz uns 2 anos, no seu filho, mais velho. E no velório eu encontrei um rapaz que era sobrinho desse irmão da igreja. E ele não sabia que eu era o pastor do tio dele, né? Aí ele disse assim, meu tio falou um negócio uns 2 anos que ele morreu, que eu achei interessante. Ele falou, ele falou para mim que o pastor dele disse que ele estava errado. O que mais ele disse? Não, ele falou que está escrito lá na Bíblia que todo mundo tem pecado, inclusive o pastor. E isso fez com que meu tio pensasse assim, se até o pastor dele está em pecado, imagina ele. Mas, seja sincero, eu tenho como me esconder só porque eu sou pastor, eu carrego a Bíblia aqui, eu vou dizer que não tem pecado. Não, eu tenho que confessar, dizer a Jesus, eu também sou pecador, eu preciso do teu perdão na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, me perdoa, me limpa, me purifica. Aí eu olhei para o cara com uma e disse, quem falou isso aí foi eu. Eu sou o pastor do dia. E a realidade é assim, todos nós ficamos no meio disso. Lá no livro de Gênesis, Deus já estava dizendo que o coração do homem é mal de contínuo. Os pensamentos do coração do homem é mal de contínuo. Todo tempo a gente vai se inclinar para o mal. Pastor, mas eu sou crente, isso não pode ser hoje. Pastor, eu participo da ceia todos os meses, isso não glória a Jesus. Eu sou cheio do Espírito Santo, glória a Deus, eu também sou. Paulo também é. Pedro, Tiago, todos eles, mas todos eles pecaram. Davi, homem segundo o coração de Deus, né? Em um momento da sua vida, olha que o cara é chamado, reconhecido pela própria palavra de Deus, que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E ele vai orar e dizer assim, Pai, me dá um coração novo. Por que ele pede um coração novo? Porque ele estava em pecado. Todos nós não temos para onde correr. Você precisa confessar os teus pecados. Alguns tempos atrás eu vi uma pregação que eu confesso que eu nem terminei a pregação, estava pela televisão. Eu nem terminei de assistir a pregação. Por quê? Porque o pregador estava dizendo, você não precisa confessar os seus pecados para Jesus. Ele sabe o que você fez. Você crê que Jesus sabe de tudo que você fez? Aí ele e até aí tudo bem, porque Jesus sabe mesmo. Só que aí ele vai dizer, se ele sabe o que você fez, para que você vai pedir perdão? Para que você vai confessar a ele o que você fez? Se ele já sabe de tudo. Ué, a Bíblia me diz que eu preciso confessar os meus pecados. É por isso que eu tenho que dobrar o meu joelho e dizer, Senhor, perdoa esse pobre pecador aqui. Me purifica de todos os meus pecados, porque eu não quero ser deixado para trás com uma colheita do arrebatamento suave. É assim que nós devemos ser. Não é porque ele sabe de todas as coisas que a gente vai dizer, Senhor, eu não preciso falar nada, o Senhor já sabe de tudo. Mentira. Até que ele sabe, mas a gente precisa sim dizer. Ele conhece até aquilo, ele sabe daquilo que a gente vai fazer, até mesmo antes da gente fazer. Ele conhece as nossas vidas melhor do que qualquer um, mas isso não nos isenta, não nos limita da necessidade, da responsabilidade de dobrarmos os nossos joelhos e dizer, Pai, me perdoa. Confesse, não aos homens, mas a Deus, os teus pecados. Ele é fiel para perdoar. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Vamos aplaudir a Jesus. Glória, aleluia. Vamos orar comigo na carta aos Gálatas. Eu esqueci de ser não. Nós sentar eles. Amém?
Gálatas capítulo 1, onde nós iniciamos a leitura, no versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Estava dizendo até agora, ele se entregou por nós, porque ele tinha poder para entregar a vida dele e tomar por nada de novo. Agora, nós entendemos que ele se entregou para nos perdoar, nos purificar de todo o pecado. Por isso que Paulo está dizendo, qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Mas aí ele também vai dizer assim, para nos livrar do presente século. Amém? Olha para quem está do lado e diz assim, Jesus se entregou por nós, para nos purificar dos nossos pecados, mas também para nos dar livramento. Amém? Eu sei que muitas vezes a gente recebe livramento de Deus, mas a gente recebe livramento de Deus em todo tempo. É livramento de bala perdida, é livramento de assalto, livramento de tanta coisa. Só que esse texto ele vai levar esse livramento que Deus tem para cada um de nós para um nível mais profundo. Esse livramento que Paulo está dizendo, ele diz claramente aqui, para nos livrar do presente século do mal. O que ele quer dizer? Eu preciso entender, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz. Porque quando ele se refere aqui do século, ele não está dizendo apenas os 100 anos daquela época. Ele está dizendo aquilo que a Bíblia nos ensina, o Deus deste século cegou o entendimento do povo. E quem é o Deus deste século que a Bíblia diz? É o Satanás, que cegou o entendimento de todo o povo. A gente olha muitas coisas e não entende nada do que está acontecendo, porque cegueira espiritual que o Satanás está trazendo na minha igreja. E se eu entendo que o Deus deste século é Satanás, eu vou entender também, como a Bíblia nos ensina, o mundo jaz maligno. Então, o que Paulo está dizendo aqui é: Deus vai nos livrar da corrupção deste mundo. Deus vai nos livrar deste mundo que está perdido e entregue a Satanás. E de que maneira, pastor, que Deus vai trazer esse livramento? Eu vou dizer uma palavra que você vai entender. Arrebata comigo. Olha para quem está do lado e diz assim: arrebata comigo. Entendeu? Depois explica para ela. Paulo escreve as suas epístolas e ele vai dizer assim: isso aqui é corruptível, se corrompe. Não sou corrompe de Deus, a Bíblia diz que isso aqui se corrompe. Não adianta você querer passar por cima do que a Bíblia diz. Isso se corrompe. É por isso que ela também ensina aquele que está de pé, vigie para que não, se você não vigiar, daqui um dia você vive. Quantas vezes você já não pensou em sair daqui? Sabe por que você não saiu? Você estava no dia. Agora, o dia que você deixar de vigiar, você vive. Agora, se eu entendo que isso aqui é corruptível e se corrompe se eu não vigiar, e a Bíblia está dizendo que isso aqui, o que é corruptível, vai se revestir da incorruptibilidade. O que é isso? Nós vamos ser transformados. Para quê, pastor? Para a gente poder encontrar com Jesus nos anos. É quando eu vejo o arrebatamento soar, quando Jesus olhar para os anjos e dizer assim: pode soar com o dedo, toca agora, porque eu vou trazer para a minha igreja, é que nós vamos receber o livramento deste mundo. Nós não fomos criados para viver nessa terra. Jesus não fez a igreja em imagem e semelhança dele para poder sofrer aqui no mundo. Ainda que ele mesmo tenha dito: no mundo tereis aflições. Mas ele também nos garante dizer uma outra coisa. O que, pastor? Vós não sois deste mundo. É por isso que nós dizemos: nós não somos daqui dessa terra. Nós não somos deste mundo. E é por isso que o mundo nos odeia. Como nós não somos do mundo, nós somos feitos imagem e semelhança de Deus.
Nós somos feitos de igreja imaculada, santa e irrepreensível do nosso Criador. Jesus ele vai dizer em João 14: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu for assim, eu vou pregar, eu vou preparar um lugar e voltarei para vos levar para mim mesmo. Em outras palavras, eu vou voltar a trazer o livramento que você está esperando. Eu vou tirar você desse mundo terrível e vou jogar para fora que meu Pai está cuidando. É esse livramento que Paulo está nos dizendo. É esse tipo de livramento que nós estamos esperando. Sair dessa terra, deste mundo perdido, que jaz no maligno, para ir morar no mundo. Muito bem. Esse dia vai chegar. Olha qual vai ser, deixa marcado lá para os outros. E vai lá no Apocalipse, você conhece esse texto. Mas talvez por ser pastor, não sei, ou por amor mesmo, mas eu vou ver aqui. Apocalipse 22. Aleluia. No versículo de número 6. Último livro, último capítulo. Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E diz: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, a qualquer momento, vão acontecer. Versículo 7. Olha o que Jesus diz. Eis que presto. Quem está lendo, diga glória a Deus. Então, vou começar para que vocês concluam. Eis que presto. Ele está voltando. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha o versículo 12. E eis que cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo de número 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém? Ora bem. Glória a Deus. E quando eu vier trazendo para o irmão da igreja, ele não vai dar apenas uma recompensa para você. Ele vai dar livramento. Tudo que ele fez. Aqui você pode estar cansado. Aqui você pode estar chorando. Aqui você pode estar desesperado. Aqui você pode estar pensando em desistir. Todas as vezes você já disse: eu não aguento mais. Mas quando esse dia chegar, esse sofrimento que hoje você está vivendo vai se transformar em alegria lá no céu. A Bíblia diz que Ele vai enxugar assim, com o próprio Deus, todas as nossas lágrimas. É difícil? É complicado, sim. É cansativo muitas vezes. Estressa um pouco, mas Ele vai trazer a recompensa para cada um dia e vai trazer esse. Glória a Deus. Aguenta. Só um pouquinho. Você vê que ele diz 3 vezes: eis que cedo vem. Mateus 16, Mateus 24, 1 Coríntios 15, ele diz que nós somos a geração arrebatada. E eu creio nessa palavra, eu digo isso em todas as igrejas que eu faço para pregar. A Bíblia nos ensina que os profetas profetizaram, os discípulos pregaram aquilo que os profetas profetizaram. Nós, a igreja, vamos viver aquilo que foi profetizado, pregado, vai ser realizado em nossas vidas. O arrebatamento da igreja, a qualquer momento, vai acontecer. Eu sempre falo, eu começo um culto e não sei se eu termino o culto. Por quê, pastor? Já pensou com comunicação? Mas está aqui pregando, glória a Deus, de repente as roupas caem no chão e a gente. Aleluia. Glória a Deus. Qualquer momento.
Pisca o olho, faz assim. Numa dessas aí você já vai ser tão rápido, tão rápido. Quando a gente menos esperar, se dá conta, a gente vai olhar assim, tudo aqui. Aí eu vou olhar para você e vai dizer assim, você está no céu. Aleluia! Glória a Deus! Aí você vai olhando lá, vai ver um monte de gente branco, uma coroa assim. Olha do outro lado, vai ver Jesus assim, num cavalo branco, com os anjos vindo atrás dele, dizendo assim, vem para o pouso do Senhor. Se não puder, vai acontecer. A qualquer momento, o livramento deste mundo vai acontecer. Quem crê nesse dia da glória? Glória a Deus! Eu tenho aqui a mensagem de onde nós iniciamos as palavras, capítulo 1. Aleluia. O qual serviu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal. Olha para ele finalizando. Seguindo a vontade de tudo isso que você ouviu agora. Jesus ter sido pegado, Jesus purificando os nossos pecados, Jesus voltando para buscar a igreja, é vontade de nosso e aquilo que o nosso Pai deseja, a vontade do Pai, ela tem que se cumprir. Deus não projeta nada que ficará inabitado. Tudo que Deus projeta, Ele faz. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. E essa palavra também há de se cumprir em nossas vidas. O qual, agora, para todo sempre, amém. Se coloca de pé, está fazendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Aleluia.